Flávio é palestrante espírita, psicólogo, clínico, com especialização em psicoterapia, analítica e psicoterapia, psicologia transpessoal. E nós passamos a palavra aí. Queridas amigas, queridos amigos, que o Senhor seja conosco e nos envolva na sua proteção. O Dr. Paul Pearson, neuropsicólogo internacional, estava diante de uma tese revolucionária, porque diante dos fatos que se apresentavam na sua visão, ele encontrava-se diante de um conceito que tinha necessidade de divulgar ao mundo inteiro. Encontrava-se com o material que dois colegas médicos seus já começavam a divulgar, particularmente na Universidade de Harvard, os doutores Linda Hassek e Gary Schwartz, que haviam examinado algumas manifestações no comportamento humano. Ele, que é doutor em física e também é médico de Harvard, e ela, que é doutora em psicologia, o Dr. Paul Pearson, a partir daquele momento, tem a necessidade de divulgar aquele material que ele encontrava e que a partir de então, a partir daquela época, ele começava a perceber que se tratava de uma realidade incontestável. Por quê? Havia experimentado na própria existência, nos últimos anos, ou melhor, nos últimos meses, aquela realidade. Ele percebeu que os escritos desses seus colegas, falando de uma quinta força do universo, a qual deram o nome de força sutil, força V sutil, estavam profundamente corretos, embora sem o embasamento científico necessários. O Dr. Paul Pearson, no entanto, tinha agora evidências baseado nas suas experiências pessoais. As quatro forças examinadas pelas ciências acadêmicas, particularmente pelas ciências naturais e na física, estabeleciam nelas a grande movimentação da Terra, em especial, e do universo em geral, a eletricidade ou eletromagnetismo, a força nuclear fraca, a força nuclear forte e a gravitação universal. A gravidade eram as quatro forças que se conjugavam para dar conta do universo natural, graças às grandes teorias e às elaborações da física em particular e das ciências naturais em geral. Essa quinta força, que era proposta pelos seus dois colegas de ciência, agora começam a ser divulgadas por ele. Força a qual ele dá o nome de força vital sutil. A força vital sutil, para Paul Pearson, estava associada a um órgão esse que até aquela época e ainda então não era tão considerado como ele gostaria, como médico, como neuropsicólogo, gostaria que fosse considerado. Até então, a totalidade do cérebro nas ciências, e ainda o é, como sendo o elemento central das manifestações da vida animal e da vida humana, é naturalmente o centro, o fulcro das aspirações científicas para tentar entender a vida, particularmente a origem da vida e as suas manifestações mais profundas. Mas ele sugere uma nova área na ciência, a cardioenergética, graças a uma série de conferências e um congresso que estabeleceu com cardiologistas,
compartilhando as suas próprias experiências na área da cardiologia, embora não fosse a sua especialidade, para defender a ideia de que o coração tem uma importância muito maior do que então é considerado apenas como uma bomba essencial, bem se vê, obviamente, a vida física, mas que possui uma influência também no cérebro e uma influência em uma série de elementos, particularmente no comportamento humano, para tentar explicar uma série de ocorrências. Essa bomba, que começa a pulsar, segundo os especialistas, no 25º dia da gestação, não obstante, às vezes, a senhora, a gestante, nem se dá conta que se encontra grávida, que pulsa em ritmo, que chama a atenção e que desde aquele momento estabelece uma série de funções do bombeamento do sangue e naturalmente colabora com a oxigenação e uma série de funções fisiológicas. Bomba essa que não descansa, do contrário estaremos perdidos, que pulsa 100 mil vezes por dia e 40 milhões de vezes por ano, segundo os especialistas, que organiza 8 litros de sangue no corpo, o corpo de um ser humano adulto, e que é responsável pelas funções biológicas, teria, na colocação de Paul Pierson, uma importância além da anatomia e da fisiologia consideradas pela ciência médica tradicional. Ele próprio percebe que o coração tem naturalmente um funcionamento que faz com que as velhas tradições culturais atribuíssem a ele a área, ou pelo menos a contribuição das manifestações emocionais, da intuição, de fenômenos ou manifestações que não estão associadas ao raciocínio matemático lógico, mas que possui também a sua lógica. Pierson experimentou uma grande experiência pessoal com seus colegas médicos, porque havia experimentado uma sensação de que algo não havia bem com a sua saúde, e embora fazer todos os exames e as investigações na endocrinologia e em várias áreas da medicina, diante dos seus colegas já um tanto agastados que diziam e insistiam com ele que ele não tinha nenhum problema com saúde, que ele não tinha nenhuma problemática, ele diz: eu estou vendo as evidências, o resultado nos exames, mas algo dentro de mim que eu devo atribuir, na sua colocação, ele atribuía a uma voz do coração, me diz, de alguma forma, que eu me encontro muito mal, que eu estou doente, e que é necessário buscar até encontrar a razão dessa doença. E diante de um colega agastado que diz: você é médico, você é cartesiano, você é racional, e fica adentrando um emaranhado de pensamentos, envolvido por um pieguismo e por uma emocionalidade que não tem lugar na ciência médica, para abrir espaço a essas cogitações românticas e filosóficas, não tem cabimento para um homem da sua talha intelectual. Quero dizer que é necessário abandonar essas superstições. Eu vou fazer mais algumas investigações computadorizadas, porque ele pediu uma análise computadorizada com aparelhos de ponta do ponto de vista tecnológico, para tirar de uma vez por todas essas dúvidas. Mas não vou continuar com a loucura, com a sua psicose, que já está irritando os nossos amigos. Diante dessa colocação do Dr. Paul Pierson, acompanha aquelas investigações, e em uma delas, os seus colegas ficam estarrecidos, porque ele naturalmente vê com os seus colegas médicos o resultado de uma investigação, que conversando ele percebe do que se tratava: um tumor maligno nos quadris. Tratava-se de um linfoma cruel, em estágio 4, naturalmente com todas as manifestações comprometidas na área correspondente, e que naturalmente já se encontrava muito mal. Os colegas, diante daquele fato, embaraçados, deram-lhe a notícia que era tarde demais, que estávamos diante de uma situação irreversível e que não havia nada por fazer. E ele disse: mas algo dentro de mim me diz que eu não vou morrer dessa problemática,
que eu ainda não cheguei ao momento da morte. Eu não sei porquê, mas uma voz interior me fala que eu ainda vou passar pelo tratamento, pelos tratamentos convencionais, vou recuperar-me, porque tenho uma impressão que nessa fase da minha vida eu descobri algo que preciso divulgar, que é preciso compartilhar, inclusive com meus colegas de ciência, para eles educarem e darem um investimento maior aos seus sentimentos, às suas emoções, para que, naturalmente, não abandonando a lógica, mas indo além da lógica, indo além da razão em alguns casos, possam cuidar dos seus sentimentos, e eu necessito divulgar essas informações. Algo dentro de mim me diz que eu vou passar pelo tratamento e não vou morrer dessa doença, vou morrer de outra. Diante dessas colocações, os colegas lamentaram a loucura do Dr. Paul Pearson, aceitaram o tratamento radioterápico, quimioterápico e mais tarde a cirurgia de medula. Ele passou por todas as situações, emagreceu, chegou a quase 40 quilos, 45 quilos. Ficou esquálido. A máquina da radioterapia principalmente, ele ia tranquilo. Aí nos momentos mais difíceis, ele procurava ouvir essa voz interior, fazer silêncio na acústica da alma para ouvir. E a enfermeira um dia se sensibilizou de tal forma com ele que disse: é curioso, as pessoas chegam aqui e têm uma certa raiva dessa máquina, descarregam de tal forma as suas emanações, as suas irradiações. Eu não sou religiosa, mas eu penso que até eu me contamino e às vezes fico mal-humorada, para estabelecer aqui o tratamento radioterápico, porque ficam gastadas, chegam mal-humoradas, irritadiças, com mágoa de tudo, principalmente da máquina, como se a máquina fosse responsável, porque da mesma forma que a máquina pode proporcionar a liberação da problemática, também é mensageira de destruição de milhares de células nessas manifestações radioterápicas. Mas você é diferente, o Senhor é diferente, tem uma situação de doçura, de ternura, parece estar conformado com a situação, ou parece estar convicto de que algo bom deve acontecer, e começou a chorar. Eu me sensibilizo com as pessoas aqui, mas a dureza do dia a dia, o dia a dia afanoso, as pessoas irritadizas que descarregam sentimentos em mim, mas o Senhor irradia algo diferente. E o Dr. Paul Pearson vai dizer: a energia vital sutil, a energia do coração. E procuro mergulhar mais, fazer silêncio interior, passar por todos os processos, de tal forma ele ficou esquálido e magro, desvitalizado, que foi colocado no hospital onde ele estava internado, uma máquina que o ajudava a levantar-se, para se alimentar, para fazer suas necessidades fisiológicas e assim por diante. Mas começou a melhorar miraculosamente, ficou bom. Do processo que era improvável e impossível do ponto de vista da estatística médica, ele naturalmente manifestar uma melhora nessa ordem. A grande verdade é que logo depois que ele fica totalmente bom, ele começa a perceber que os ritmos cardíacos que aconteciam com ele, naturalmente através desse treinamento do silêncio interior, acalmavam-se. E ele, reflexionando mais, filosoficamente falando, ele percebe que o universo todo é feito de ritmos. Começa a estudar os biorritmos, tão estudados pela ciência psicológica. Faz algumas aulas a respeito dos biorritmos, associando ao órgão cardíaco, ao coração, e começa a elaborar sua célebre obra, associada à cardioenergética, as manifestações do coração, que mais tarde deveriam ser alterados alguns conceitos, transformados para a obra best-seller dele, chamada A Memória das Células. As células têm algumas memórias, segundo ele, como ele colocava. A grande verdade é que nesse ínterim, descobrindo essa força interior e tentando estudar se havia alguma outra correspondência na ciência a respeito dessa energia, que deveria ser muito difícil comprovar cientificamente para os seus colegas céticos, porque não havia nenhuma prova laboratorial, nenhuma evidência empírica que pudesse dar uma conclusão satisfatória para a ciência rígida, acadêmica, naturalmente voltada para as experimentações dos fatos. Ele começa a estudar e associar-se a outros colegas, faz uma conferência ao lado dos seus dois colegas, Linda Hassett e Gary Schwartz, defendendo essa tese
da Cardiologia, uma conferência onde ele procura dizer que na história da humanidade, essa energia que ele chamava força vital sutil apareceu sob variadas denominações, defendida por vários intelectuais, pensadores ao longo da história. Sigmund Freud, o pai da psicanálise, conseguiu perceber essa energia, só que chamou-a de libido, de fenômeno sexual. William Reich, chamou essa mesma energia de orgulho. E assim por diante, nós temos vários pensadores que estabelecem, como é o caso de Karl Reichenbach, o grande estudioso da paranormalidade, da parapsicologia, que também detectou essa força e chamou força ódica. Esses homens que se levantaram ao longo dos anos e em diferentes épocas da humanidade, em diferentes momentos, em diferentes áreas do saber, para comprovarem a mesma coisa e dando as mesmas características, embora com nomes diferentes, passaram ao largo. Ele cita as tradições mais antigas, por exemplo, do budismo, em que alguns budistas tibetanos e chineses defendiam essa força com a denominação de mana. Ou no antigo hinduísmo, graças à filosofia dos Upanishads, principalmente no Vedanta, onde essa força estaria assinalada como prana, a força da vida. E assim nós vemos na teosofia de Helena Petrovska Blavatsky a ideia da força vital. A força vital, que também era defendida por Paracelso, o grande médico do renascentismo. Ou então, como é o caso de Luigi Galvani, Franz Anton Mesmer, essa força foram divulgados por esses dois cientistas, o primeiro médico, o segundo médico, em Viena, como magnetismo animal ou fluidismo, principalmente a tese do magnetismo animal. Essa força que passou ao longo dos tempos sob variadas denominações, que o químico sueco Jacob Berzelius estabeleceu como sendo força vital, repetindo a expressão de Paracelso, e que, segundo algumas tradições, o próprio Lavoisier deveria ter defendido na chamada escola vitalista da química na sua época, ou na medicina chinesa tradicional, quando essa força aparece como Qi, ou Xi, como se queira, onde circulam as energias dos chamados meridianos, segundo a famosa e tradicional medicina chinesa. Ou então, desde Aristóteles na Grécia Antiga, principalmente Aristóteles e outros que divulgavam como éter. A ideia do éter, o éter cósmico, que seria uma energia sutil, uma matéria sutil, que estaria preenchendo e estaria dando vitalidade a todos nós, e que passou ao longo do período da Grécia Antiga, do período helênico, com essa denominação, até alguns estudiosos mais atuais, sendo mais tarde contestada por alguns especialistas, particularmente quanto à física, começa a se afastar dessa ideia do éter cósmico, quando Albert Einstein apresenta em 1905 a teoria da relatividade, derruba ou contesta, ao lado de outros investigadores da física que diziam: como nós podemos provar a evidência desse éter se não temos nenhum tipo de aparato para conseguir demonstrá-lo? Então o éter vai saindo, e hoje, na física quântica, nos grandes teóricos da física nuclear, a ideia do éter cósmico tem voltado para explicar o universo cósmico. A ideia de algumas teorias da física, como as supercordas, como as matérias, como a antimatéria, e vários elementos que seriam muito sutis, senão com a ideia do éter cósmico que está voltando lentamente, atualmente, para o seio da física moderna, da física contemporânea. Mas ele continua dizendo que nas tradições do paganismo, nas religiões pagãs, desde os celtas até outras manifestações, nós temos essa mesma manifestação do éter com a ideia e com o nome de Akasha. A ideia do Akasha como o quinto elemento, além da terra, do fogo, da água, do ar. O quinto elemento do universo, que seria aquele que daria vitalidade à matéria orgânica, diferenciando da matéria inerte, da matéria inorgânica. E assim por diante, nós temos várias denominações
que o Dr. Paul Pierson apresenta, e depois de apresentar sua tese, dizer que nós irradiamos, o auditório estava sensibilizado. Ele começa a falar da sua experiência, da experiência com o coração, fala da necessidade de trabalharmos as emoções para não termos problemáticas psíquicas, orgânicas, para não termos problemas, inclusive coronarianos. Dá-lhe a sua mensagem. As pessoas estão sensibilizadas, eram médicos, paramédicos, profissionais de saúde em geral. E na hora das perguntas e respostas, uma psiquiatra levantou-se para fazer uma pergunta, mas não era uma pergunta, era um depoimento. E começa a dar no seu depoimento, que ainda, segundo o Dr. Paul Pierson, emociona mais. Ela diz de uma menina de 8 anos, que era acompanhada por ela no seu consultório de psiquiatria. E era um caso espetacular na ciência, um caso estranho para a sua formação de médica, porque a menina havia sofrido um transplante de coração, havia recebido o coração, ela tinha uma problemática cardíaca, e ao receber o coração, essa menina começou a apresentar comportamentos estranhos, começou a ter sensações estranhas, hábitos diferentes, até que em determinado momento, chamando a atenção dos pais, a menina começa a ter pesadelos, sonhos, onde assistia uma menina da idade dela ser brutalmente assassinada. E ela, depois que ela acordar, apavorada, descrevia com riqueza de detalhes a casa, a ponto desse sonho se repetir de tal forma que ela começa a identificar o bairro, o local, o nome da menina começa a vir na sua consciência. A mãe estava diante de um fenômeno que não consegue explicar. A psiquiatra levantou a única ideia que ela tinha, segundo a sua honestidade de cientista, que era de alucinação provocada pelos grandes medicamentos que o transplantado do coração recebe, que é naturalmente uma série de medicações para que o indivíduo possa ser protegido, possa ser preservado da rejeição do órgão, e eram esses medicamentos que deveriam causar aquelas alucinações. Mas os detalhes, as informações eram tão precisas, dando inclusive o nome do assassino, o nome e sobrenome, que a psiquiatra resolveu comunicar à polícia. Comunicou ao serviço policial americano, que fez uma investigação, e com aquelas informações, eles levantaram um caso que estava ainda sem conclusão, sem pistas, um caso de uma menina realmente, com aquele nome que havia sido assassinada, mas com aquelas informações, com o nome da pessoa, a polícia americana não teve dificuldade de chegar até o assassino. Como aquela menina sabia daquelas informações? E ao investigar, percebeu-se que a menina que foi assassinada era a dona do coração que foi transplantado para ela. Era um fenômeno, portanto, especial na ciência, que sensibilizava as pessoas, que chamava a atenção. A psiquiatra estava emocionada, começa com a voz embargada a não conseguir dar continuidade ao seu relato. E agora, diante do Dr. Paul Pierson falando nessa irradiação do coração, ela tinha a confirmação dessa tese. A irradiação, o coração da falecida tinha uma certa pregnância, uma memória celular, que deve ter passado a ela de tal forma que trouxe à tona também elementos psíquicos, psicológicos, de tal forma que ela conseguiu sintonizar com aquelas memórias na colocação técnica, acessando o inconsciente coletivo de Carl Gustav Jung. Era, portanto, as explicações dos cientistas. O Dr. Paul Pierson estava emocionado com aquelas informações. E a partir dali, decidiram, com a psiquiatra e outros médicos, fazer algumas investigações na área do transplante do coração. E antes de terminar a conferência, para a surpresa de todos, o Dr. Paul Pierson, embora fosse uma conferência científica, as pessoas estavam tão emocionadas, era um momento tão emocionante, era um momento tão tocante, que ele propôs que se fizesse uma oração. E ao fazer uma oração, diante de um grupo havaiano que tocava violino, todos se emocionaram, ou quase todos. E a partir daí, houve uma série de investigações que culminou na sua obra chamada Memória das Células. A memória celular, que tem sido vendida aos milhares, ele que desencarnou recentemente. E naturalmente que divulga-se, inclusive, alguns casos de transplante do coração. Um menino, que depois, um jovem, que depois de receber um transplante, mudou de comportamento. Ele era, naturalmente, alguém que tinha determinadas preferências musicais, ele começou a ouvir rock and roll, e não tinha aquela preferência quando foi se investigar, era a preferência do falecido dono do coração.
outro que tinha uma alimentação X e se tornou vegetariano. E eles perceberam que esses fenômenos de alteração, pelo menos alteração momentânea, era mais comum do que se imaginava. O Dr. Paul Pearson falava a respeito dessa força vital sutil, ou força sutil, V, conforme Linda Hassek e Gary Schwartz. E essas colocações levaram-nos a divulgar a ideia de que nós somos seres inteligentes e que guiamos a nossa carcaça material, nosso corpo, através de manifestações que se expressam no cérebro com o raciocínio e no coração com o emocional. O cérebro, dizia Paul Pearson, é local, é territorial, naturalmente está adstrito ao seu terreno lógico-matemático. O coração é não local, é não territorial, em face da sua própria estrutura fisiológica, que irradia-se por todo o corpo, graças à contribuição na circulação sanguínea. Ele não é local. Graças a isso, ele simbolicamente representa também o emocional, que não é local, não é específico, e faz uma série de reflexões para dizer que essa força, no entanto, é neutra. Essa força que irradiamos e que podemos ter mais ou menos abundante é neutra e que pode ser direcionada, canalizada para uma expressão saudável a ponto de contaminar o outro, ou para uma expressão doentia a ponto de também contaminar o outro. Ele chega a dizer que o coração tem essa irradiação, mas a qualidade da irradiação somos nós é que damos. E isso fez com que ele estabelecesse perfil da pessoa de bom coração e a pessoa de má coração. Até estabeleceu uma sigla muito engraçada, SNM, sujeito muito mesquinho. É a pessoa que irradia de tal forma que aonde ela chega causa mal-estar e a gente quer sair. É aquela pessoa que quando chega em casa, a casa não é uma paz. Quando ela já chega reclamando. Tem sempre algo para reclamar. Se a luz está acesa, ela já desliga a luz. Se o fogão está ligado, ela desliga. Aonde ela chega, ela causa mal-estar. É um SMM. Quem tiver um SMM em casa já pode fazer a identificação. Então é essa pessoa que quando ela chega, por exemplo, na sala ou no quarto, ela é tão desagradável que até o cachorro sai da sala. É um SMM, um sujeito muito mesquinho. Ele vai dizer que essa pessoa tem também a energia V, mas está contaminada com o direcionamento das suas irradiações do seu psiquismo. O psiquismo colabora com o coração, o cérebro. E o coração envolve o cérebro na sua racionalidade para diminuir a sua inflexibilidade lógico-matemática. É, portanto, uma expressão notável que chama-nos atenção, mas não passou despercebido pelo grande codificador do Espiritismo, Allan Kardec, essas colocações. Se a força vital de Paracelso, se a libido de Freud, se o orgulho de Reich, se a força ódica de Hackenbach, ou as outras denominações que citamos aqui, a força vital sutil, a força V, a força da teosofia, a prana, humana do budismo, foram estabelecidas, percebidas ao longo da tradição, os bons espíritos, como Allan Kardec, deram-lhe o nome de fluido cósmico universal. Essa matéria primitiva suave, que naturalmente sofre a influência e alteração das nossas manifestações do espírito que somos, dando-lhe qualidades, dando-lhe força para essa ou aquela natureza, a depender da emissão mental. A força vital foi detectada por Allan Kardec na sua expressão do fluido cósmico universal, e André Luiz, o espírito nobre, através do missionário e apóstolo sempre saudoso Chico Xavier, na obra incomparável Evolução em Dois Mundos, vai dizer: o fluido cósmico é o hálito divino que se espraia no cosmo do universo. É o hausto divino que respira e pulsa nos seus ritmos universais. André Luiz escreveu isso na década de 40. Portanto, mais de 40 anos antes, quando o Dr. Paul Pearson fala sobre os ritmos cardíacos, as irradiações, e André Luiz vai dizer que esse hálito divino que preenche o universo é a matéria elementar primitiva do cosmos, com a qual o espírito co-criador com Deus
pode transformar essa matéria, a depender dos seus recursos de alcançados na evolução, para naturalmente intelectualizar a matéria e transformá-la ao seu serviço para a evolução, porque Deus, no seu hálito divino, é amor. E a força do universo é o amor que se espraia através das suas manifestações, seja no fluido cósmico, seja no princípio inteligente do universo, o espírito imortal. O amor, a qualidade que damos, está aí associada ao amor, nessa energia que Blaise Pascal também havia considerado quando estabeleceu: o coração tem razões que a própria razão desconhece. É que vale dizer que nós às vezes pensamos de uma forma, mas o nosso coração muitas vezes diz de outra natureza. E estabelece, no entanto, essa realidade dicotômica. O racional estabelece a necessidade de se proteger, de estabelecer a segurança de si mesmo, de estabelecer o próprio conforto. Mas o coração estabelece a doação, o não raciocinar no sentido tão lógico, mas o raciocinar no sentido de se doar, de se abnegar, de se dedicar, de fazer de maneira impulsiva. Daí o equilíbrio que a doutrina espírita estabelece para as suas colocações, o equilíbrio intelecto-moral. O espírito, vai dizer Allan Kardec, ao longo do seu processo evolutivo, precisa desenvolver o intelecto e o moral, isso é, as expressões do sentimento. Em uma bela mensagem, no Evangelho segundo o Espiritismo, o Espírito Lázaro escreve no capítulo 11, a lei de amor. No princípio, o espírito tem instinto, mais avançado possui sensações, mais instruído e purificado possui sentimento. E no ponto mais sublime do sentimento se encontra o amor. Não o amor no sentido vulgar do termo, mas esse sol que condensa as aspirações dos seres humanos. E ele continua: quando Jesus pronunciou a divina palavra amor, os mártires, emocionados de alegria, desceram a arena para serem assassinados. Estai atentos, porque hoje o Espiritismo vem pronunciar a segunda palavra do alfabeto divino, Jesus o amor. E o Espiritismo vem dizer a segunda palavra do alfabeto divino, que é a reencarnação. E Allan Kardec faz uma análise profunda sobre o processo reencarnatório para dizer que o amor é o grande final e a reencarnação são os estágios através dos quais nós chegaremos à plenitude desse amor. Porque ao invertermos de posições, ao experimentarmos várias situações no périplo da existência material, nós vamos desenvolvendo e acentuando esse amor nos diferentes papéis que desempenhamos na Terra. Muitas vezes, com o mesmo ser amado, nós voltamos em diferentes papéis para que aquele sentimento possa vivenciar com diferentes enfoques e, ao invés de eliminar, diminuir ou se transformar, como alguns que não entendem a reencarnação assim afirmam, acentua-se, aumenta, porque o amor é um sentimento só, que se expressa com as suas características específicas a depender do papel que exercemos na conjuntura material. A expressão, por exemplo, do amor entre um casal tem expressões e tem condimentos e manifestações específicas que não tem, por exemplo, na relação mãe e filho, que já tem outros condimentos, que já tem outras manifestações. O sentimento é um, mas o expressar e o vivenciar esse sentimento é que são variados, a depender do papel que exerçamos no palco da existência terrena. Daí muitas vezes nós trocamos de papéis. Nós reencarnamos várias vezes com seres queridos para que, em diferentes enfoques, aquele sentimento aumente ao longo dos tempos. Aquele que foi marido e mulher volta para mãe e filho, pai e filho, irmãos, e assim por diante. E aquilo vai se desenvolvendo, vai acentuando até a plenitude do amor. Quando o indivíduo olha para o próximo e ama o próximo como ama qualquer pessoa. Porque muitas vezes o nosso amor está embutido ainda na posse, é o que Lázaro falou. No princípio, o espírito tem instinto. O sentimento de posse já é o amor se manifestando, é meu. Aquele a quem eu tenho afetividade, eu aprisiono, eu quero para mim. Já é o sentimento de amor nas suas manifestações iniciais, nas suas manifestações primárias. Então é natural que está se despontando. Então por isso que o nosso amor ainda é muito contaminado. Outras expressões, há amor, assim, mas também há egoísmo, apego à posse. Então eu tenho, por exemplo, uma pessoa, é muito comum nós perguntarmos isso, a nossa confreira e palestrante espírita, colega, Anete Guimarães, fala isso em suas palestras.
quando ela pergunta normalmente para os seus grupos de estudo, quem é que você ama mais, por exemplo, uma senhora, uma jovem senhora, o seu marido ou seu filho? E a resposta é quase 100%, o meu filho. E ela diz, você ama mais seu filho porque o seu filho é propriedade sua. E o marido é filho de outra. Não é seu. Está embutido aí a posse. Porque quando nós conseguimos amar ele, ela e outros, da mesma forma não precisamos mais reencarnar. Porque já está no amor nessa igualdade de expressões, embora se expresse de maneira diferente. É, portanto, uma colocação extraordinária. E é verdade. Aquele filho sai das nossas entranhas. Tem, portanto, uma manifestação muito visceral. É natural que nós temos esse sentimento de amor, mas também envolvido pelo nosso ego, pelo nosso sentimento de insegurança, e assim por diante, e assim outras relações. Então é muito comum a gente querer aprisionar aquele que a gente ama. Nós vamos desenvolver a afetividade, à medida que a gente vai desenvolver a afetividade, a gente também quer aprisionar e quer naturalmente liderar a vida da pessoa, mesmo nos relacionamentos íntimos. E isso é danoso. Porque a gente vai amando, vai querendo, mas a gente vai começando a querer estabelecer como é que a pessoa deve viver. E isso é o que é negativo. E nós não devemos permitir isso. Porque isso naturalmente vai gerando manifestações em que nós, para sermos amados ou querendo ser amados, nós vamos cedendo. O que não quer dizer que no amor a gente não possa ceder para agradar. Mas apenas fazer a vontade do outro e se desagradar, isso não é ser amado, é ser desequilibrado. O amor tem que ter essa expressão. Tem que ter essa expressão do caminho do meio, do equilíbrio, do marchar em mãos dadas, gostando naturalmente, mas respeitando a singularidade do outro, mesmo nas relações afetivas, sociais, nas relações de amizade. É muito comum a gente ir aprofundando a área da amizade, a gente começa a achar que a gente manda no outro. E é muito comum é um claro, sutil, muito difícil de estabelecer. Por isso, as colocações da doutrina espírita, nós reencarnamos em vários momentos. E a reencarnação, diz Allan Kardec, não destrói os laços de família, como algumas pessoas estabelecem. E ele faz isso no Evangelho, segundo o Espiritismo, quando analisa esse conceito para dizer a reencarnação não pode destruir os laços de família. Porque a visão da unicidade da existência material estabelece que a nossa família não é nada mais do que o acaso da natureza. O capricho do espermatozoide que fecundou o óvulo. Ao acaso nascemos juntos, mas não temos nenhum vínculo. A reencarnação vai dizer que muitas vezes aquele vínculo é de várias experiências do passado. Desde aquele vínculo de inimizade, aquele vínculo inamistoso, aquele vínculo difícil, que também tem heranças anteriores, como aquele vínculo positivo, aquele vínculo já estabelecido, profundo, tem heranças anteriores. A reencarnação vem estabelecer laços muito mais fortes, mas vem ampliar esses laços para estabelecer que a nossa família é um conjunto de espíritos que treinam experiências que nós podemos mudar. E que aquele que não constitui a nossa família consanguínea pode ser no futuro da nossa, ou um dia foi da nossa, no nosso grupamento familiar. Daí não apenas fortalece os laços de família, mas também amplia os laços de família. Vem nos dizer que cada um é aquilo que constrói de si mesmo. Que cada um será aquilo que faz de si mesmo atualmente. E que somos hoje a resultante do que fizemos no passado. O amor, vai dizer Allan Kardec, repetindo as palavras alcandoradas do homem de Nazaré, do príncipe da paz, do profeta incomparável da Galileia, o Nazareno, que é o sol da humanidade do futuro. O amor é a grande meta para a síntese da irradiação do bom coração. Quantas vezes ele utilizou bem-aventurados os puros de coração. O bom homem tira o bom tesouro do seu bom coração. E o mau tira o mau tesouro do seu mau coração. Quantas vezes ele estabeleceu essa expressão do coração na tradição de todos os tempos do coração, sempre era associado a essa expressão. Não é necessariamente o órgão apenas, é o símbolo. É o conteúdo simbólico associado ao órgão. Porque quem ama, na visão espírita libertadora, é o espírito e não o órgão. Que se expressa, no entanto, através de elementos, entre os quais o órgão, que muitas vezes se ressente por conta da sua função naturalmente ejetora, naturalmente dilatadora e constritora, as suas repercussões fisiológicas da emoção que nós expressamos. A doutrina espírita, portanto, explica essa realidade.
vem nos dizer que vale a pena amar. Vale a pena a tolerância, a gentileza, a educação. Coisas tão esquecidas em uma sociedade que vive de imagem, que vive de aparência, que nós estamos sempre querendo projetar uma coisa para ficarmos no nosso egoísmo, apegados a posições, a destaques, a situações que afinal não têm valor nenhum na visão do mundo espiritual. Em uma sociedade que preza muito mais pelo destaque, pela persona, o amor, a ternura, a gentileza, a solidariedade, tem ficado à margem por conta dos aparatos que temos carregado ao longo do tempo. Portanto, esses especialistas têm exercitado, estimulado as criaturas a amar, a exercitar esse sentimento de nobreza. Lembro-me de Jim Ornish, o grande cardiologista, esse homem best-seller, que vendeu aos milhões, que ficou entre os primeiros lugares vários meses do The New York Times, que sensibilizou a cultura com as suas visões. Ele que havia encontrado o amor também na ciência, lançou uma obra notável, Amor e Sobrevivência, demonstrando que as pessoas que amam, que são afetuosas, sobrevivem mais, têm um período de sobrevida maior, tem naturalmente uma expressão. Essa é uma das razões, diz ele na sua obra, que as mulheres, o sexo frágil, coitadas, vivem muito mais do que os homens, numa média geral, porque as mulheres naturalmente são mais emocionais. As mulheres chegam aqui, num ambiente como esse, sorriem com facilidade. Alguém chega, abraça, são mais de... E o homem, para dizer que é homem, fica com o seio ferrado, com o fechado, com a expressão emocional e vai ter um infarto do miocárdio, com fé em Deus. Por conta dessa expressão de constrição ou um AVC. Então, portanto, essa expressão, por isso que as mulheres, entre outros fatores, quase sempre vivem mais. Amor e sobrevivência, no Dr. Jim Ornish. As mulheres sorriem mais. As mulheres normalmente são mais alegres, descontraídas. Então essa é dos fatores, uma das razões. E o Dr. Jim Ornish fala, daí porque tem muito mais viúva do que viúva, que é verdade. Então o Dr. Jim Ornish vai estabelecer que o amor é a grande terapêutica, e tem colocações brilhantes, mas ele era um indivíduo temperamental, mal-humorado, irritadíssimo. É irritadíssimo, uma pessoa SNN, um sujeito muito mesquinho. E um dia, pegando um voo para Nova York, ele, no avião, irritadíssimo, recebeu a aeromoça que ofereceu-lhe o serviço de maneira muito grosseira, muito arrogante, que ela foi tratada de uma maneira prepotente, que ao ser tratada daquela forma, equilibrada que o era, não reagiu. Olhou para ele e disse: Senhor, me permita dizê-lo com toda educação e com todo respeito, o Senhor está muito irritadíssimo. E isso não faz mal aos outros a quem você tenta descarregar os seus sentimentos, mas a você que está envenenando-se de tóxico para a sua saúde. Quer uma dica para o Senhor? Leia o livro do Dr. Jim Ornish. Era ele. Ele estava ali no jornal, começou a fundar no jornal e perguntar, porque era famoso, era uma personalidade conhecida e ficou com medo de ser reconhecido. Aí eu estava reunindo o livro que ele escreveu. E ele, a partir daí, o voo era mais ou menos 50 minutos, ele começou a reflexionar. Por quê? Porque eu sei o que devo fazer e não faço. Porque eu conheço as técnicas para ser feliz, mas não consigo praticar, não consigo exercer. E pela primeira vez ele procurou mergulhar dentro dele mesmo, ouvir a voz do coração, fazer silêncio interior para desacelerar o cérebro e ouvir a sua alma, ouvir a si mesmo. E durante os 50 minutos, durante o voo, ele fez essa reflexão. Vários conteúdos do seu inconsciente jogou para a consciência, dando-lhe pistas, entre os quais o que mais chamou a atenção, a semelhança de um insight, foi que ele guardava muitas mágoas da infância, algumas marcas dessa existência. E ao despertar, ele percebeu quantas mágoas do seu pai ele carregava. Ao pisar em Nova York, ele não teve dúvidas. Ligou para o próprio pai e disse: eu quero ir aí, no Texas, em Dallas, onde ele nasceu. Vou visitá-lo, meu pai. Quero ter com você e conversar um pouco com o Senhor, tá bem? E ele respondeu: tudo bem. Ele então fez a conferência e depois resolveu viajar para Texas para ter com o pai. Telefonou o pai, que estaria em tal horário no aeroporto, e quando chegou, olhou e já ficou com raiva.
Porque o pai não tinha ido no aeroporto. Você vê? O miserável nem veio me receber. E já foi com raiva, alimentando aquele mau humor, aquela arrogância. Ele era um dos homens mais importantes, um dos 100 homens eleitos pelo New York Times mais importantes da América. Chegou a dormir na Casa Branca com o presidente Bill Clinton. Esse homem, ao chegar às portas da casa do pai, a porta estava entreaberta. Ele tocou a campainha, o pai disse, pode entrar. Ele já ficou com mais raiva, não foi recebê-lo não. Entrou com uma mala, o pai estava sentado lendo o jornal, ele se aproximou e disse, papai, cheguei. Ah, muito bem, seja bem-vindo, fique à vontade, etc. Mas não deu muita importância, ele disse, esse velho, quantos conflitos eu carrego dele, já não aguentava mais, se aproximou para abraçar, papai, quero abraçar, então me abraça, você quem quer me abraçar, não sou eu. Ele abraçou, ficou todo desajeitado para abraçar, o pai sentado, ele olhou e disse, agora eu vou descarregar quase 50 anos de conflito agora, eu vou fazer a minha catarse. E eu quero lhe dizer uma coisa, seu velho, o Senhor foi um péssimo pai, foi um pai insuportável, o Senhor nunca me deu afeto, nunca me beijou. O Senhor sabe que eu sou um dos homens mais importantes da América, que eu sou best-seller, que eu sou um dos homens mais lindos do mundo, sou festejado, sou um dos cientistas mais reconhecidos do planeta, talvez. Faço conferências no mundo inteiro. E o Senhor nunca me procurou, nunca me deu um parabéns, nunca me telefonou, nunca reconheceu. O Senhor é um pai negligente, insuportável. E graças ao Senhor eu trago marcas cruéis da infância, na área da afetividade. Hoje eu tenho descoberto que graças ao Senhor eu tenho muitos conflitos que eu descarrego nos outros através da raiva, da intolerância, do mau humor. Mas hoje eu quero me libertar e quero dizer que o Senhor foi responsável. O pai, lendo o jornal, parou, fechou e disse, é só isso? É só isso. Que pena, meu filho. Que pena que você pensa dessa forma. Eu quero dizer a você que o quanto eu lamento de você estar carregando esse sentimento. Poderia ter me dito há muitos anos atrás. Isso está me dizendo agora. Lamento profundamente você pensar dessa forma a respeito de seu pai. Porquanto procurei trabalhar ao máximo para dar-lhe uma educação condigna. Mas antes de falar, eu quero que você chegue ali, naquele quarto, e pegue uma mala marrom de couro, traga aqui e abra. Ele trouxe a Bíblia. Estava cheio de recortes de jornal, várias reportagens a respeito dele. Tudo aquilo que tem sido publicado, que chega aqui à nossa cidade, eu tenho colecionando a respeito de você, a sua visita à Casa Branca, ou as suas conferências. Meu filho é um dos homens mais importantes da América, e você acha quem é você para chegar em minha casa para dizer desaforo? Você se acha importante a ponto de eu ter que ligar para você? Era você que deveria me procurar para dizer que você é o homem mais importante para o seu pai. Essas mãos são assim, deformadas, porque eu trabalhei no solo, para dar uma educação que você não deve saber até hoje, que é muito cara nos Estados Unidos. Quase 100 mil dólares eu gastei para a sua faculdade. E você durante toda a vida não procurou saber quanto foi um lápis, quanto foi um caderno, quanto foi a sua escola, a sua universidade, uma das melhores da América, para que você se tornasse um dos homens mais importantes. E você tem atrevimento de chegar aqui para cobrar alguma coisa. Quem é você? Eu também não recebi abraço de meu pai. É a minha educação. É a minha época, a minha geração. Meu pai não me beijava, não me abraçava. Os tempos são outros. Lamento profundamente, mas também não tinha muito tempo. Você sabe que eu perdi sua mãe? Sabe quantos anos tinha quando sua mãe morreu? 8 anos de idade. Você tinha. Sabe quantos anos eu tinha? 27 anos. Você sabe o que é um homem com 27 anos? Perder a grande mulher de sua vida, cheio de potências sexuais, e abdicar da sua masculinidade, porque eu tinha medo que você enfrentasse ou experimentasse conflitos com alguma companheira minha, e evitei, renunciando à minha vida sexual, pleno e potente de forças físicas, de forças na masculinidade, para dar uma educação a você, abdicando, renunciando. Você não sabe o que é isso. E você vem aqui me cobrar alguma coisa e dizer que tem ódio de mim, que tem mágoa de mim. Quem é você, meu filho? Quem é você? Fora da minha casa. Sabe por quê? Porque você pode ser um dos homens mais importantes da América, mas aqui você não tem importância nenhuma. Sabe por quê? Porque você é meu filho. Sabe por que você não tem importância nenhuma? Porque eu amo você. E é por isso que você não faz falta, porque aonde você for, eu trago você no meu coração, nos meus sentimentos. E é por isso que aonde você vai,
a sua presença está aqui na casa onde eu te criei, onde eu conduzi você. Agora, se você tem ódio de mim, se você tem mágoa de mim, o problema é seu, não é meu. Porque eu estou bem com a minha própria consciência. É você que tem que solucionar esses conflitos. E se é isso que você tem para falar para mim, fora. Porque você não faz falta, já que eu trago você dentro do meu coração. O meu filho, eu fui quem fiz um dos homens mais importantes da América. O Dr. Diornes, diante desse discurso, cai em lágrimas e diz: papai, essa mágoa era falta. Eu senti a falta do Senhor. Senti a ausência do Senhor. Toda essa mágoa, todo esse desprezo, essa raiva, esse mau humor, era saudade. E agora abraçam-se e choram juntos. E o Dr. Diornes começa a falar nas suas palestras, nas suas conferências, essa experiência, a partir de que ele se tornou um homem diferente. Um homem que tentava agora aplicar na sua vida prática o amor para a sobrevivência. Se tornando agora um homem completo, um homem feliz, porque o amor tem essa proposta. A doutrina espírita propõe a mesma coisa, meus amigos, a reconciliação. Não pelo outro, mas por nós mesmos. Porque quem ama é feliz. Quem tem fome de amor, conforme dizia Jesus no Evangelho, tem fome de amar. E não é a criança psicológica que tem fome de receber amor. Porque aquele que tem fome de receber amor, diz o Espírito Joana de Ângeles em uma bela obra, Amor Imbatível Amor, não passa de criança emocional. Aquele que apenas espera receber afeto, está na infância psicológica. Mas aquele que já amadureceu, quer desenvolver a maturidade, não espera amor, mas ama. Porque o amor é bom para aquele que ama, e não necessariamente para aquele que é amado. Aquele que é amado pode até se sentir bem, feliz, mas se não sabe receber amor, continua carente, querendo sempre mais. A semelhança de alguém que vai beber água da praia, quanto mais bebe, mais sede tem, porque a água é salgada. Mas quem ama é quem fica bem. Como foi dito aqui, o bumerangue que joga e fica bem, porque mais cedo ou mais tarde ele volta em forma de paz. A fome de amor é a fome de amar, porque quem mais ama, mais amor tem para dar. Já notaram que quem tem mais queixa de amor, menos amor parece possuir? E quem mais ama, mais amor possui, mais multiplica, mais bem-estar tem. Porque o amor tem essa equação matemática, e o amor nos torna bem. Conosco mesmo, disse Jesus, para irradiar para o próximo, a fim de compreendermos a criação e, portanto, amar a Deus acima de todas as coisas, a excelência do amor. Lembro-me, que já contei aqui, de uma jovem que muito me impressionou. Uma jovem que foi evangelizada por nós, na juventude espírita de uma casa irmã. E depois de passar pela juventude, ainda evangelizada comigo no último ciclo, eu me recordo que ela se interessou por um rapaz na juventude espírita do Paulo Estevão. E esse rapaz, como os meninos normalmente da cidade, distraídos, idiotas aqui para nós, e ela se interessando, etc. E em determinado momento, ela disse: sabe de uma espírita que era militante já da causa, se declarou para ele, não sendo espírita, bem se vê, mas ela se declarou e disse: você quer namorar comigo? Ele ficou branco, amarelo, roxo, quase caiu, desencarnado. Olhou para ela, ficou tão em conflito que disse que não queria, que não tinha interesse. E ela olhou, qualquer um de nós, na nossa infância psicológica, na nossa maturidade, ia ficar magoado, ia ficar sensível. Não quis, a pessoa tem o direito. E ela olhou, sorriu e disse: que pena, você não sabe o que está perdendo. Que segurança, eu me impressionei com a segurança daquela jovem, talvez nem eu tivesse na época, e nem sei se eu ainda tenho. Olhava, e ela disse: mas você falou que falei isso? Claro, esse negócio de ele tinha que saber. Agora que não quer, muito bem, que pena o que está perdendo. Mas essa colocação perturbou tanto a criatura, que eles, depois de voltar a namorar, ele pediu ela namoro, noivaram. E ela disse em uma conversa, eu estava presente: tá vendo? Eu não disse a você que você estava perdendo? Casaram-se. E, naturalmente, constituíram um lar. Então, nossa felicidade, a nossa falta de amar, faz com que a gente seja tão inseguro, que se alguém não gosta da gente, se alguém não quer namorar com a gente se perturba. Então, a nossa felicidade é muito condicional, está muito associada ao meio. O que acontece se a gente não recebe salário, se o salário diminuiu, se o emprego, se isso e aquilo, se o programa de televisão não passou, se aquilo, se a pessoa não gostou da... a gente se infelicita. E se isso tudo faz bem, a gente fica feliz. Então a felicidade é muito sujeita àquilo que vem de fora, àquilo que acontece quando desenvolveremos esse reino dos céus. Como disse Jesus, o reino dos céus
é para aqueles que têm fome e sede. Dizia ele em várias expressões. Fome e sede de justiça. Para aqueles que se encontram saciados. Para aqueles que são bem-aventurados os pacíficos, como ele dizia no Sermão das Bem-aventuranças. É um discurso todo ao contrário, como diz João da Deus. É o reverso da medalha. Toda a ética da época, de Israel, de Roma, dos grandes impérios, era diferente. E ele vinha dizer que bem-aventurado é aquele que cede, aquele que se submete, aquele que se obedece, aquele que é escravo, entre aspas, porque aquele que obedece, que cede, está livre. E aquele que manda está escravizado ao seu poder. Aonde vai, ele fica atormentado para querer mandar. E aquele que obedece, entre aspas, ou seja, serve, parece livre, porque não está naturalmente escravo de nenhuma posse, de nenhuma escravização, de nenhum vício. É o reverso de toda a ética. Bem-aventurados aqueles que são os aflitos. Que é a expressão que deve ter chocado a mentalidade da época, porque serão consolados. Bem-aventurados aqueles que têm sede e fome de justiça. Bem-aventurados aqueles que são pacíficos, fome de amor, sede de paz. O amor que faz com que nós amemos. E a paz, que é a pacificação interna, a consequência do amor que nós geramos. A pacificação interna, não através da paz dos decretos, a paz social, a paz exterior, através de revoluções. As revoluções sociais e políticas nunca deram certo, porque eram sempre de fora para dentro. O amor, proposto por Jesus, é a única revolução histórica da humanidade, que é uma terapêutica que pacifica o indivíduo e que se irradia para permanentemente, a longo prazo, bem se vê, porque é uma proposta trabalhada, pacificar a humanidade inteira. Gandhi dizia que o amor de uma pessoa, e se essa pessoa conseguisse amar profundamente, no mais alto grau de amor, conseguiria neutralizar o ódio de milhões. E ele próprio, amando de tal forma, neutralizou o ódio de 800 milhões de indianos, paquistaneses, diante do Império Britânico que tentava dominar. Esse amor que faz com que o espírito Joana de Ângeles chegue a escrever em uma das belas suas mensagens. Se a humanidade costuma dizer, os grandes filósofos assim diziam, que quando o indivíduo cai, a humanidade cai com ele, Joana de Ângeles vai dizer, propõe uma outra proposta. Quando uma pessoa se levanta, a humanidade se levanta com ela. Então é o amor que gera paz, que é muito bem colocado pela doutrina espírita, que faz com que nós possamos nos envolver com a proposta do Espiritismo, que é o Consolador prometido por Jesus. João, capítulo 14, versículo 15, 16, 17, 26 e 27, quando ele disse, me amas, guardares os meus mandamentos. E eu, oportunamente, quando a humanidade estiver preparada, pedirei ao Pai que envie o Paracleto. A expressão Paracleto significa, traduzida ao nosso português, aquele que advoga, aquele que defende, o advogado ou consolador, que significa tanto aquele que defende, quanto aquele que conforta, o meu advogado ou o meu consolador, que virá falar da minha mensagem, recordará, e Allan Kardec vai dizer com a sua sabedoria, só se recorda de algo que se esqueceu, ele já sabia que a sua mensagem ia ser esquecida, recordará a minha mensagem muito mais, e falará coisas novas que hoje eu não posso dizer. É necessário que a humanidade esteja antes preparada. Esse Consolador ficará convosco para todo sempre. Se ficará convosco, não é uma pessoa, porque qualquer pessoa desaparece. Não é uma pessoa, não era ele que voltava, como algumas pessoas pensam. Era, portanto, uma ideia que ficaria conosco, um conceito. O Espiritismo preenche todos os pré-requisitos desse Consolador que foi anunciado por Jesus, porque esclarece, como ninguém ainda o fez, as mensagens do Evangelho. Algumas colocações somente com a chave que o Espiritismo dá para a gente conseguir compreender em totalidade. Podemos procurar, e eu proponho que nós aqui procuremos qualquer filósofo, qualquer escola teórica, filosófica, científica da humanidade, para responder às grandes questões da humanidade, como o Espiritismo faz. Eu garanto que não vamos encontrar. A doutrina espírita, portanto, preenche esses requisitos do Consolador que Jesus anunciou, trazendo ele de volta ao cristianismo primitivo, para dizer coisas novas que na época ele não podia falar, porque a ciência não havia avançado, e ao mesmo tempo resgatar a sua mensagem em espírito de verdade, o reino dos céus, que é esse silêncio interior, que é essa voz do coração. O reino dos céus, dizia ele, não se alcança com aparências exteriores. Quantas vezes ele disse isso? É daqueles que têm fome de amor, que tem sede de paz, diante da samaritana, que estava no poço de Siloé, o poço sagrado, o poço de Jacó, aliás.
Ele se acerca e diz a ela: mulher, me dá de beber. Ela se assusta porque os samaritanos eram os párias da sociedade. Era uma espécie de miscigenação racial e que era considerada gente imunda. Tanto é que as pessoas passavam de dizer raca e cuspia na face. Era gente imunda, como está no Evangelho. Um judeu, um hebreu, em geral, não se dirigia a um samaritano. Ademais da mulher, que era proibida ser vista sozinha, era sempre ao lado da mãe, ou a 10 passos atrás do marido, no Oriente Médio ainda é assim. Então ele chega no poço e, quebrando o escândalo dos preconceitos da época, mulher, dá-me de beber. Ela olha espantada, porque ela era vítima do preconceito, mas era preconceituosa também, e diz: mas tu não tens nem balde, não tem nem copo para beber. Ele olha e ela já estava vítima daquele preconceito, e ele então diz: mulher, essa água que tu tens para me dar matará minha sede por agora, e logo mais terá sede novamente. Mas a água que eu tenho para ofertar-te, essa vem da fonte cristalina divina do Pai que está nos céus. Quando tu beberes, matará a tua sede para todo sempre. És profeta. És profeta. É verdade que nas Escrituras Sagradas está dito que viria um profeta, um Messias, um filho do homem que deveria erguer a humanidade. Mulher, eu o sou. Eu que te falo. Senhor, se tu és realmente o Messias, dizem que deveríamos adorar a Deus aqui no Monte de Garizim. Outros dizem que deveríamos adorar a Deus em Jerusalém. Um dia, mulher, meu Pai não será adorado nem em Jerusalém, nem no Monte de Garizim, mas no altar do coração. Vai e chama ao teu marido. Mas é o teu marido. E é verdade, porque 5 tu já tiveste, e esse que tu tens não é o teu marido. Liberta ela do preconceito. Ela ia ser apedrejada viva até a morte. Era considerada uma prostituta, mas ela não era uma prostituta. Ela apenas tinha relacionamentos variados porque os homens a abandonavam. E porque ela tinha sede de um líquido diferente, sede de uma afetividade diferente, ela naturalmente se submetia ao machismo masculino. Então não era uma equivocada, não era uma meretriz, era alguém que tinha carências. E ele naquele momento preenche ela com a sua presença espiritual e mais acessível, liberta ela de qualquer preconceito do qual ela era vítima. Jesus era assim. Trouxe-nos uma mensagem especial. E o Espiritismo, a semelhança do seu Evangelho, meus amigos, vem nos convidar à educação dos sentimentos. O Evangelho, todo ele, é um investimento ao nosso emocional, portanto, a escutarmos essa voz do coração. O Espiritismo vem nos convidar a esse mergulho interior, esclarecer para que a gente compreenda as coisas, e através do esclarecimento ser o Consolador, que explica as razões das nossas lágrimas, para que através dessas explicações nós tenhamos a certeza da imortalidade, certeza de onde viemos, para onde vamos, porque sofremos, quem somos nós, mas ao mesmo tempo abre espaço para que nós façamos um mergulho interior, a fim de nos descobrirmos, de nos encontrarmos, de identificarmos quem somos, e ao mesmo tempo ouvirmos essa voz interna, essa voz que poderíamos dizer que são as leis de Deus, escritas na consciência, conforme a questão 621, onde está escrita a lei de Deus, e os imortais respondem na consciência. Portanto, se alguém não gosta de nós, é uma questão de cada um. Tenhamos, nós os cristãos, o desafio, o dever de tentar gostar de todo mundo. Se nós não temos ainda a condição de amar todo mundo da mesma forma, treinemos, mesmo que não seja verdadeiro, isso é, não seja ainda natural, treinemos fraternidade. Mesmo que seja difícil internamente, façamos. Se temos uma problemática com a nossa mãe, com o nosso pai, como fizemos agora, saímos daqui e liguemos para ele. Se ele é rabugento, se é mal-humorado, não importa, o problema é dele. Façamos a nossa parte. Porque mais cedo ou mais tarde todos vamos desencarnar, e eles primeiro, naturalmente. De maneira geral, é isso que acontece. E como ficaremos sabendo que temos o conhecimento espiritual e não fizemos a nossa parte? Porque talvez eles não tenham, mas nós temos. E se fizermos a nossa parte, mais tarde eles vão reconhecer. Seja o pai, seja o filho, seja o marido, etc. Façamos a nossa parte. Reconciliemos com eles. Mesmo que eles não sejam gratos. Mesmo que eles não aceitem. Se eles não aceitam e não querem falar conosco, respeitemos. Em nome da fraternidade, a gente também não pode se submeter a ponto de permitir que os outros fiquem maltratando. Respeitemos, cumprimentemos se for o caso. Respeitemos, não quer falar conosco, a gente também não fala no bom sentido da palavra.
porque é um claro escuro muito delicado, mas amemos. Tentemos a reconciliação, porque a pessoa não quer reconciliação, o problema é dela, porque é ela que possui a dívida espiritual que carrega com a sua própria consciência. Mas façamos todo o bem a nossa parte, para que um dia possamos ser preenchidos dessa fome de amor, para que possamos ser saciados nessa sede de paz que a terra geme e chora, a fim de que um dia possamos erguer o pensamento aos céus dizendo, como diz uma bela poesia psicografada pelo venerando apóstolo Chico Xavier, que diz mais ou menos assim: Senhor, louvado seja, Senhor, na glória do lar celeste, pelo bem que nos trouxeste no Evangelho Redentor, na tarefa renovada que o teu olhar nos consente, de espírito reverente clamamos pelo teu amor, pobres cegos que fugimos da luz que nos enleva, nossa oração rompe a treva, escuta-nos, mestre, e vem edificar o nosso passo na estrada corrigida, sustenta a nossa vida na força do eterno bem. Dá-nos, Jesus, tua bênção que consola e levanta, para que a vossa doutrina santa vibra pura e viva em nós. Faze, Jesus, que nós todos, na caminhada incessante, a todo momento, a cada instante, possamos ouvir-te a voz. Ampara-nos a esperança, socorre a nossa pobreza, liberta a nossa alma presa do erro e da imperfeição. Mestre excelso da verdade, a todo momento e em toda parte, que saibamos guardar-te no templo do coração. Muita paz e muita paz.